Fala galera ligada aqui no canal Expresso, falando aqui ainda da repercussão do jogo de ontem, Flamengo 2, Vasco 0, pela penúltima rodada do Campeonato Carioca. Sobre classificação de campeonato eu vou falar, porém o Vasco menos importante de ontem foi o Carioca, foi a classificação do Campeonato Carioca. Vou falar da postura do Vasco, vou falar da distância entre os dois clubes, vou falar da possibilidade do Vasco ainda se classificar mesmo estando muito mal nas últimas 4 rodadas, mas depois que você se inscrever, deixar o like e compartilhar, falando pra galera que o pós-jogo do Expresso já tá no ar. Então galera, vamos lá, o Vasco ontem fez uma partida medrosa no primeiro tempo, covarde, que explica muito o momento dos dois clubes, e não tô falando de um momento de 3 anos pra cá, de 5 anos pra cá, é um momento de pelo menos aí uns 10 anos pra cá, porque quem não se lembra da formação do elenco do Flamengo, que se tornou o elenco de 2019, campeão de tudo, e vem ganhando, e vem renovando, e vem cada vez mais tendo sucesso aí nas competições. Foi um elenco montado em quase 10 anos. Eu lembro que o Flamengo contratou o Diego, veio com festa, logo no ano seguinte contrata o Everton Ribeiro, e a partir dali começa a se formar uma equipe, um elenco muito forte, um conjunto muito forte, de uma equipe que era muito hostilizada, principalmente ironizada por chegar próximo dos campeonatos e nunca ganhar, que ficar com um cheirinho e não ganhar os títulos. Mas isso a gente ironizava, mas a gente sabia, assim, os mais conscientes, eu falava com meu irmão que é flamenguista, falava, gente, a partir do momento que o Flamengo começar a ganhar, o Flamengo chegando, ele vai começar a ganhar. Ele vai perder, mas uma hora ele vai ganhar. Quando você conquista um campeonato, você não conquista um campeonato chegando e ganhando, você conquista o campeonato até ganhar. Você chega numa semifinal, você chega numa final e perde, eventualmente, e você vai chegando até conquistar os títulos, até ganhar, conquistar aquela casca de time que gosta de ser campeão, gosta de viver esse momento. E acostuma-se com isso. O Flamengo acostumou-se com isso a partir de 2019. 2017 é vice-campeão da Copa do Brasil. Em 2018 chega quase na reta final do Brasileiro com chance de ganhar. Em 2019 para cá, o Flamengo começa a ganhar títulos em profusão, um atrás do outro. Por que eu estou dando esse parêntese todo do Flamengo aí em 2016 para cá, quase 10 anos? Porque foi dali que o Vasco começou a parar definitivamente no tempo. Ainda na gestão do Eurico Miranda, o Vasco em 2016 é campeão de um campeonato carioca que desde então já era falido, já era um campeonato que não tinha já tanta relevância como teve nos anos 80, 70, 80, 90. E o Vasco é campeão invicto do campeonato carioca em 2016 e para ali, achando que aquilo ali é o suficiente, sendo que em 2016 o Vasco já ia disputar uma segunda divisão de novo. Então a distância, ela começou a se mostrar muito clara de 2016 para cá. E esses últimos 31 clássicos entre Flamengo e Vasco, olha o absurdo e olha a disparidade. O Flamengo tem 18 vitórias em 31 jogos, o Vasco tem 3 e o resto foi empate. Olha que absurdo, o resto de 10 empates, né? 10 empates, 18 vitórias do Flamengo e 3 vitórias do Vasco. Eu não acostumo com isso, nem ferrando, não consigo acostumar em ver um Vasco tão fragilizado enfrentando o Flamengo como um time pequeno, que se defende de todas as formas, foi o que aconteceu no primeiro tempo, tenta se defender de todas as formas, mas pior do que se defender, que é uma estratégia que muitos clubes usam, é não saber incomodar, não ser ofensivo quando necessita, velocidade, contra-ataque. O Vasco não teve nada disso. O Vasco rifava a bola com o João Vitor, rifava a bola com o Léo Jardim, rifava a bola com o Puma, rifava a bola com quem estava Quem estava com a bola rifava, porque o Vasco não tinha saída. O Zuccarello ontem muito mal, faz um pênalti bobo em cima do Plata, do Flamengo. Um pênalti idiota, a jogada já estava dominada, tinham 3 zagueiros do Vasco, 2 jogadores do Vasco mais ele. Para chegar na bola ele consegue dar um pisão e o pior de tudo é que o gesto dele, a transmissão falou, o gesto dele foi um gesto que você não precisava nem de VAR. Porque o gesto dele foi um gesto incriminatório. Ele falou, eu fiz, ele baixa a cabeça, bota a mão e... A expressão dele diz que ele tocou no cara, podia ir pro VAR, poderia até ter sido anulada a marcação de campo, mas ele vai... E é um momento tão delicado do Vasco, tão psicologicamente... Por isso que eu falo, o Vasco é um time psicologicamente abalado demais, sempre, em todos os momentos, que ele abaixa a cabeça e ele diz, eu cometi o pênalti ali no gesto dele. O árbitro, pênalti, marca da cal e foi.
Bruno Henrique faz 1x0 o Flamengo, 1x0 que já era tarde, já o Flamengo já tá fazendo 1x0. Já era para ter feito 1, 2, e o Flamengo continua amassando o Vasco sem saída. Eu me lembrei de um Vasco de 2021 ainda com o Zé Ricardo, um Vasco com a linha de defesa formada por 6 jogadores, o Everton na ponta direita, e o Vasco não tinha saída, Bruno Nazário ainda jogava no Vasco. Nossa, Thiago Rodrigues, o nosso Batman, tudo, lembrei daquele jogo. 4 anos atrás eu lembrei exatamente desse jogo. O Flamengo não deixou o Vasco passar do meio campo. O primeiro tempo foi igual. No segundo tempo o Vasco volta um pouco, o Carille no vestiário consegue dar uma impulsionada nesse time, consegue dar uma modificada nesse esquema, e o Vasco volta no segundo tempo com um pouco mais de ímpeto ofensivo, mas ainda daquele jeito. Até o Verratti bota uma bola na trave, no cruzamento do Puma, mas o Vasco continua um time com uma jogada só. É cruzamento do Puma, é cruzamento do Piton pro Verratti. É cruzamento pro Verratti e ele tem que resolver. E nenhum clube se sustenta assim, galera. Nenhum clube. A vitória do Flamengo ontem era algo que todo mundo sabia. Todo mundo sabia antes, durante. Depois que acabou, não foi surpresa para ninguém a vitória do Flamengo. E o Flamengo vence, assim, aí é que entra o elenco, a força dos elencos. Entram no Flamengo Luiz Araújo, o Matheus Gonçalves, que é um moleque que está em evolução da base. Entram Everton, Cebolinha. Entra o Alan também, que é um jogador contestado ali, que não agradou muito ainda a torcida do Flamengo. Entra o Léo Ortiz, que é um jogador que entra no lugar do Varela, que é um jogador que tem uma qualidade técnica absurda, muito alta. E no Vasco entram Maurício Lemos, primeiro jogo do Maurício Lemos no Vasco, estreando, 2024 inteiro praticamente sem jogar, sem ritmo de jogo, entra no jogo. Vitor Luiz, joga muito pouco também, entra no Vasco. Entra o Payet no lugar do Hugo Moura também, com aquele freio de mão puxado. Entra o Jean Davi e entra o Paulinho, tentando ainda ali dar um gás no meio campo do Vasco. Olha a diferença de entradas: Everton, Cebolinha, Luiz Araújo, Léo Ortiz, em comparação com os jogadores do Vasco. É covardia. É um elenco muito absurdo do Flamengo, muito absurdo. Então, a vitória do Flamengo era uma vitória que ninguém discutia que ia acontecer. Era natural, não surpreendeu nenhum vascaíno. Agora, a forma que o Vasco jogou, principalmente no primeiro tempo, é que envergonha a gente, cara. Porque a gente não... Principalmente o torcedor do Vasco, 35 mais, 40 mais, ele não está acostumado a ver o Vasco ser amassado sempre pelo Flamengo. Toda vez é o Flamengo amassando o Vasco. O Vasco não consegue jogar contra o Flamengo. O Vasco fica um time previsível, o Vasco fica um time medroso, o Vasco fica um time recuado. Jogou como um time pequeno. Mas o Vasco, dessas últimas 4 rodadas, não foi nem a pior das partidas, porque o Flamengo, a gente tem que relativizar, porque o Flamengo é uma equipe, em comparação com o Fluminense, Volta Redonda e Sampaio Corrêa, é uma equipe muito mais forte, muito mais bem qualificada. Então, a gente não pode nem assim falar que foi a pior atuação do Vasco. Relativizando o adversário, óbvio que o Vasco ia ser amassado, mas a postura do Vasco, principalmente no primeiro tempo, foi uma postura covarde. No segundo tempo melhora, o Carille dá um jeito no time, o time volta melhor, 20 minutos ali, uma pressão que não foi a pressão que o Flamengo fez no primeiro tempo, foi uma pressão assim, o Vasco teve algumas chances, equilibrou um pouco o jogo, mas depois que o Flamengo mexeu, o Felipe Luiz botou os jogadores do Flamengo que vinham no banco, o Flamengo controlou, botou o jogo no bolso, até o Cebolinha fazer um golaço aí na reta final do jogo. Então, o que eu quero dizer com isso? A culpa desse momento do Vasco não é a culpa só do Pedrinho, não é a culpa muito menos desse elenco que foi montado, eles não pediram para estar ali, eles foram contratados para estar ali. Não é culpa do Pedrinho, do Felipe e do Marcelo Santana, é culpa de todo o Vasco, é culpa da diretoria, é culpa de presidentes anteriores, é culpa de muita gente, é a herança maldita que todo mundo fala que pega quando assume a presidência do Vasco, é problema com 777, é justiça, é falta de um investidor, é o potencial construtivo de São Januário que não sai do papel. Então, galera, é muita coisa para um clube tão maltratado nesses últimos anos. O Pedrinho, ele tá pegando agora um barco furado, ele tá tentando dar jeito, mas não tá dando certo, tá fazendo errado, ele também tem culpa. Marcelo Santana já era para ter sido demitido. Tá acertando com o Garré agora, teve que comprar o Garré, um jogador que tem problemas de contusão. O Vasco tá sem barganha no mercado. O Vasco tá tendo que comprar porque a água tá batendo aqui no queixo. Um clube que não sabe se organizar para contratar. Tô falando da gestão do Pedrinho. Mas as gestões anteriores pegaram o Vasco e tomaram de assalto. Gestões de Eurico Miranda, de Roberto Dinamite, que teve boa intenção, mas também foi muito mal. O Salgado e o Campelo. E o mais triste disso tudo é a gente ver um Vasco perdendo pro Flamengo da forma que perdeu, sendo totalmente subjugado, e ter gente dentro do Vasco, de oposição, feliz.
O Vasco é um time, é um clube problemático na sua política e eu não vejo luz no fim do túnel. A única luz que eu via no fim do túnel foi uma luz que se apagou e está trazendo problema para o Vasco agora, que foi a 777 comprar e não conseguir fazer o Vasco voltar ao protagonismo. Pelo contrário, né? Jogou o Vasco mais na lama ainda, aumentando a dívida. Então, todos esses pequenos problemas, com o Pedrinho inexperiente, trazendo Marcelo Santana, não o demitindo, diretorias presidentes que passaram, que também deixaram o Vasco muito mal financeiramente, não ajudaram o clube, foram incompetentes, gestões ruins de Salgado, Campelo, Eurico, Roberto. E o mais preocupante, como eu falei, cara, é que tem gente que torce contra. Em 2025 tem gente que torce contra o Vasco. Que se dizem vascaínos de dentro do Vasco, torce contra o Vasco. A gente pega o exemplo do Flamengo, como eu falei, volto de novo de 2016 para cá. O Flamengo é um clube que se uniu, o Bandeira conseguiu unir o Flamengo, conseguiu no primeiro mandato ganhar uma Copa do Brasil em 2013, teve dificuldade em 14, em 15, em 16 começou a montar um elenco forte. E é o que é hoje. De 19 para cá o Flamengo disputa tudo. Hoje é o Real Madrid do Brasil, o Flamengo. Disparado, não tem comparação. Botafogo ganhou Libertadores, Botafogo ganhou o Brasileiro, o Fluminense também ganhou Libertadores, mas a gente sabe que conjunto, elenco, formação, o Flamengo ainda está acima. E o Vasco, em comparação com seus rivais locais, que machuca muito o torcedor, está muito, muito distante dos três, muito distante de Fluminense, Botafogo e Flamengo, machuca demais o torcedor que perde autoestima, torcedor que não quer discutir mais futebol com os amigos, torcedor que não quer mais ir em estádio e não se associa. Olha o prejuízo que o Vasco tem, que poderia ter lucro com vendas, com associação. É um clube que não consegue trazer o torcedor. Um dia, quem sabe, eu esteja aqui ainda para ver, não sei, o Vasco consiga se unir, talvez sendo vendido. Acho que se unir ali associativo não vai conseguir nunca, porque tem gente que não consegue se unir em prol do Vasco, só pensa em si próprio e no seu possível domínio ali do clube de novo. Por isso que o associativo para mim está fadado à falência, não vai dar certo. O Vasco tem que ser vendido e a partir daí começar a se organizar, começar a ter um investimento ali, principalmente nas categorias de base que estão sucateadas, no CT Moacir Barbosa que está sucateado, melhorar São Januário com potencial construtivo, inaugurar um estádio novo. O Vasco não pode mais mandar jogos para 20 mil pessoas, sendo que o Flamengo manda para 60, o Fluminense quando está em boa fase manda para 60 e o Botafogo manda para 45, o Vasco está mandando para 20 mil. E de renda não tem mais que, quando tá cheio São Januário, não tem mais de 1,5 milhão de renda. O Flamengo, quando enche o Maracanã, tem 10 milhões de renda. O Fluminense, quando enche o Maracanã, tem 10 milhões de renda. E o Botafogo no Engenhão tem 6, 7 milhões de renda. O Vasco está parado no tempo, não pode ter mais 20 mil pessoas para São Januário. O Vasco tem que ter um estádio para 50 mil pessoas. O Vasco tem que entrar no século XXI. Palmeiras fez isso, passou dificuldade até 2013, Palmeiras entrou no século XXI, o Allianz Parque traz muito lucro para o Palmeiras hoje, o Palmeiras é essa potência que é hoje. Se o Vasco não entrar no século XXI, o Vasco vai continuar sendo saco de pancada e vai continuar tendo problema. Então, eu falo, a culpa não é do Pedrinho só, não é do Marcelo Santana, apesar deles terem muita culpa nesse elenco que está aí tomando porrada. Os últimos 4 jogos mostraram carências assim absurdas, de falta de pontas, zagueiros não são confiáveis os zagueiros do Vasco. Ainda precisa de um bom volante com saída de bola, com saúde. O Vasco ainda não tem esse volante. Um atacante reserva pro Verratti. O Garré vai chegar, o Garré é meio parecido com o Adson, não é um jogador que vai no fundo, é um jogador que corta para dentro, para a esquerda. Então, cara, o Vasco, ele é muito problema para a gente falar que o Vasco vai voltar a ser Vasco nos próximos 2, 3 anos. Não vai. E esse discurso o Pedrinho nem quer ter, porque se ele tiver, a torcida vai em cima dele, que a torcida quer um time forte para amanhã e não vai ter. O Vasco não vai ter um time forte para o ano que vem, não vai ter um time forte para 2027. O Vasco, talvez, se organizar agora e começar a fazer seu estádio, botar seu estádio para uma capacidade de 50 mil pessoas, o Vasco vai começar a bater de frente com seus concorrentes aí diretos em 2028 ou 2029. Infelizmente é a realidade, é 3, 4, 5 anos para frente. Infelizmente o Vasco tem que sobreviver na Série A, o Vasco tem que chegar mais longe possível em todas as competições. E em relação a títulos, que particularmente é uma opinião minha, eu acho que o Carioca não não me agrada ganhar. Se ganhar, beleza, mas assim, eu não tenho foco de ganhar Carioca, para mim não representa nada. Ferge, essa bagunça que é, troca de horário, fazem o que querem, Flamengo e Fluminense tendo privilégio. Eu tô nem aí para Campeonato Carioca, mas isso aí é uma opinião minha. Eu não quero ganhar Campeonato Carioca, não quero. Quero levantar título de Carioca. Apesar de ainda assim pro Vasco, em comparação com Fluminense, Flamengo e Botafogo já fora praticamente do campeonato,
com Fluminense e Botafogo, o Vasco está muito atrás para conseguir ainda um título carioca. Então, apesar disso tudo, não é por isso, eu não quero carioca, não quero título carioca. Faz uma campanha ali, classifica para a semifinal, chega na semifinal, nas semifinais do campeonato, faz partidas dignas, tenta passar, faz o possível também para ganhar, mas assim, é uma coisa que eu não acho que vai mudar o Vasco de patamar. Já se mostrou em outros anos que o Vasco foi campeão carioca e rebaixado. Então não muda o time de patamar, o Campeonato Carioca. Vai deixar a torcida feliz, boa parte dela. Eu, particularmente, não vou ficar. Não vou ficar. Enfim, a minha opinião sobre o Campeonato Carioca é essa. O Vasco volta ainda para a última rodada vivo, tentando a classificação. Depende muito dos resultados de hoje, mais tarde do Campeonato Carioca, ver se o Vasco vai chegar dependendo só de si ou dependendo dos rivais perderem, tropeçarem na última rodada para o Vasco se classificar. Mas como eu falei, o Vasco, por incrível que pareça, chega vivo, o Botafogo tropeçou. Mesmo o Vasco sendo derrotado, o Vasco ainda tem chance de chegar na última rodada dependendo de si, para se classificar até em quarto, de repente até em terceiro. E vamos ver, cara, vamos ver. A preocupação agora maior não é nem a classificação para as semifinais, é o União Rondonópolis na terça-feira da Copa do Brasil, porque traz dinheiro, traz alívio financeiro. Se o Vasco passar, for passando, vai trazendo alívio financeiro, vai trazendo competitividade, uma competição muito mais importante, muito mais lucrativa que o Campeonato Carioca. É lá que o Vasco tem que focar. A partida de hoje, como eu falei, se aproveita muito pouca coisa. A se destacar o Verratti, um cara que sempre tem muito culhão, né? Briga, reclama, quer o Vasco vencendo, quer o Vasco no ataque, mas infelizmente seus companheiros não pensam assim, são jogadores mais frouxos, são jogadores que não têm essa pegada para chegar e botar o Vasco onde deve. Queria que o Vasco tivesse mais 10 Verretes em vez de só um, mas infelizmente não temos, e o Vasco hoje foi mais uma vez subjugado, dominado, atropelado por um Flamengo infinitamente superior. É isso, galera. Eu volto aí para o pós-jogo da Copa do Brasil, Vasco e União Rondonópolis em Cariacica, um jogo que o Vasco é favoritíssimo, não tem como. O União Rondonópolis é sexto, sétimo lá no Campeonato do Mato Grosso, o Vasco tem a obrigação de vencer. Não estou falando nem que tem que vencer jogando bem, que o Vasco não tem jogado bem, o Vasco tem que vencer, porque empate já leva para os pênaltis, acabou a vantagem do time que é o visitante jogar por um empate, então o Vasco tem que jogar para vencer, tentar eliminar qualquer coisa de pênalti, qualquer sopa pro azar para o Vasco não é bom nesse momento. Então o Vasco jogando com o União Rondonópolis em Cariacica, tem que vencer para passar para a segunda fase da Copa do Brasil. É isso, galera. Obrigado pela audiência mais uma vez. Saudações vascaínas sempre. Fui!